Pois é, o Maduro com certeza tirou o sono de muita gente lá na Venezuela, deixou muita gente literalmente desesperada. Parece que agora o jogo virou. Quem não deve ter dormido bem essa noite foi o próprio Maduro, né, que está aí a ponto de decretar estado de exceção, porque acabou de sair uma matéria do The New York Times e nessa matéria, meu amigo, nessa matéria o Trump falou que já está tudo pronto para derrubar o Maduro, inclusive a oposição e o governo do Donald Trump já têm o projeto e o plano para 100 primeiras horas após a queda do Maduro. Outra pessoa que se ferrou em tá muito maduro é o Gustavo Petro, né, presidente da Colômbia, que se lascou. Né, tomou um revés agora, não foi nem dos Estados Unidos, do Donald Trump, foi lá da Itália, da Meloni. Vamos falar sobre isso porque tem muita coisa para a gente debater e discutir juntos aqui. Já estamos na tela do nosso aplicativo. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda e ajuda bastante, tá, pessoal? Vamos lá, bora para cima, vamos entender o que está acontecendo com relação ao Maduro. Só um recado rápido, meu amigo. Olha só, o Brasil não tá para brincadeira. As projeções ainda são assustadoras. Então, você precisa, né, ter um plano B em relação ao Brasil. Entre em contato com esse telefone ou clica aqui na descrição abaixo e a gente está com nossa equipe toda preparada para te ajudar a tirar uma residência no Uruguai. País bom, país com qualidade, com segurança jurídica. Então, clica na descrição aqui que a gente está aqui para poder te ajudar. Fechado? Vem comigo. Vamos entender o que está acontecendo. O governo dos Estados Unidos decidiu derrubar o regime de Maduro e já planeja as 100 primeiras horas após queda, diz The New York Times. Né? Essa publicação aqui é do Ferrigno aqui, e olha só a publicação do The New York Times aqui, ó, que a oposição ao ditador Nicolás Maduro já está preparada, já está pronta para tomar o poder e implementar 100 primeiras horas aí de novo governo. Gente, segundo o relatório do The New York Times, tá? Não é qualquer relatóriozinho, não é relatório do bloguinho, do Sandro ou do Zezinho, né? É o The New York Times que escreveu. Os principais assessores do presidente Trump já estão tratando com o presidente eleito da Venezuela, que é o Edmundo Gonçalves Urrutia, né? Ou Urrutia, como algumas pessoas falam aí, o desenvolvimento das primeiras 100 horas após a queda do ditador Nicolás Maduro. Ou seja, a batata está assando, agora está chegando a hora do Maduro. O planejamento, segundo o jornal, está sendo liderado por Marco Rubio, secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional. Rubio argumenta que Maduro é um líder ilegítimo que supervisiona a exportação de drogas para os Estados Unidos, que ele diz representar uma ameaça iminente. O diretor da agência, John Ratcliffe, e Stephen Maio, disse que é o principal conselheiro de política doméstica de Trump, apoia a abordagem de Rubio e estão colaborando para derrubar o Maduro, acrescentam as autoridades. Os militares dos Estados Unidos têm planejado possíveis operações militares contra cartéis de drogas na própria Venezuela, né? Ou seja, lá dentro, né? Na próxima fase, embora a Casa Branca ainda não aprovou e não confirmou, mas a previsão é de que serão feitos, né? Serão feitas incursões já dentro da Venezuela. Até agora, estão no Mar do Caribe, mas ninguém adentrou na Venezuela. Mas aí o que se tem agora é que parece que vão ligar o dane-se, né? E vão direto para cima. Outra matéria aqui para vocês aqui, ó, de São Paulo News, a oposição venezuelana discute o plano com os Estados Unidos para derrubar o Maduro. Segundo The New York Times, a oposição venezuelana se reuniu com a autoridade dos Estados Unidos com o apoio de Marco Rubio, do diretor da CIA, John Ratcliffe, e de Stephen Maio, para derrubar o Nicolás Maduro. Parece que agora a coisa ficou mais séria, tá, pessoal? Parece que agora, né, já há um consenso na Casa Branca, principalmente, né, em relação ao próprio Donald Trump, que vai, né, assumir aí um discurso mais rígido, um discurso mais sólido contra o Maduro. A pressão dos assessores próximos do presidente norte-americano Donald Trump para remover o ditador Nicolás Maduro da liderança da Venezuela se intensificou nos últimos dias,
segundo informou o próprio The New York Times, né? Então o The New York Times falou que agora o Trump vai chegar, né? Já chegar com os 2 pés na porta contra o ditador venezuelano Nicolás Maduro. A iniciativa é conduzida por Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos e conselheiro de Segurança Nacional do Donald Trump, tá, pessoal? E aí vem o Jornal Sul também, né? Só que o que aconteceu? O Maduro já está sentindo a pressão em cima dele. E aí o Maduro agora está querendo, né, dar resposta. Maduro ganha poderes especiais para reagir a possível ataque dos Estados Unidos. Matéria do Sul aqui. A Venezuela decretou estado de exceção, e quando você decreta estado de exceção, é como se fosse uma lei marcial, você pode tudo. O presidente passa a ser a própria Constituição, que concede poderes especiais ao presidente Nicolás Maduro para agir em defesa do país, caso os Estados Unidos ataquem, informou a vice-presidente Delcy Rodrigues nesta segunda-feira. A medida surge após a mobilização de navios de guerra e tropas americanas no Caribe, aumentando as tensões entre os países, ou seja, a partir de agora, a expectativa é que os Estados Unidos vai partir para dentro da Venezuela, né? O jogo vai ficar um tanto quanto mais pesado. Maduro poderá tomar medidas excepcionais em segurança e defesa para proteger a Venezuela, caso haja uma agressão americana. O decreto foi assinado em meio a um histórico de acusações mútuas com os Estados Unidos acusando Maduro de envolvimento com o narcotráfico e oferecendo recompensa por sua captura, enquanto o governo venezuelano nega as acusações e propõe diálogo, né? Então, assim, a situação do Maduro não está nada fácil. O Maduro está para dentro da Venezuela, ele usa o discurso interno. Yankees imperialistas, nós enfrentaremos, vou decretar aqui um toque de um regime de exceção, enquanto que o discurso com os Estados Unidos é outro. O discurso com os Estados Unidos vai em outro caminho, né? Ou seja, já o discurso com os Estados Unidos é não, vamos dialogar, mandou uma carta para o Donald Trump, enfim, né? Bem típico de gente como o Maduro. E aí vem aqui, ó, no centro do poder, o governo dos Estados Unidos decidiu derrubar o regime de Maduro e já planeja 100 primeiras horas após queda, diz The New York Times, para você ver, né, que o assunto está tomando a maior repercussão possível, ou seja, eles estão, né, discutindo mesmo agora a incursão dentro da Venezuela. O Metrópolis também tratou do assunto. Venezuela decreta estado de exceção em meio à tensão com os Estados Unidos. Como forma de reagir à pressão externa dos Estados Unidos, o governo venezuelano colocou as Forças Armadas em estado de alerta e iniciou uma ampla mobilização social. Foram convocados exercícios militares, treinamentos básicos com armas de fogo, além de simulações de combate. O Donald Trump fez uma postagem de um vídeo onde há uma cena ali de civis, né, correndo com armas na mão. E aí, uma imagem de uma senhora nitidamente muito acima do peso, né, bem obesa mesmo, correndo com a arma na mão, e o Donald Trump ironizou, né, ele foi irônico. Nossa, agora nós estamos realmente preocupados, as ações da Venezuela são graves, precisamos reagir, né? Ou seja, fazendo uma ironia ali em relação ao venezuelano Nicolás Maduro e ao exército, né, da Venezuela. O Palácio de Miraflores afirma que milhões de cidadãos se uniram à milícia voluntária criada para reforçar a defesa territorial. Isso aqui eu já expliquei para vocês, pessoal. Não tem outro condão senão usar o mesmo discurso que eles usam lá em Gaza, tá? Que é, olha os Estados Unidos matando civis, olha os Estados Unidos como eles são malvadões. Para você ter noção, até o Petro, que é o presidente da Colômbia, falou que é um absurdo os Estados Unidos usarem armas militares contra os narcotraficantes que transportam drogas, né, aí, para os Estados Unidos. E aí, pô, cara, a gente sabe o que esses caras do crime organizado fazem. Os caras matam, os caras são maus. Aí agora, na hora que o Trump pega eles, tadinhos, são pessoas boas, são boazinhas. Aí não dá, né? Aí literalmente não dá. Mas agora, dando continuidade em relação a tudo isso, dá uma olhada aqui, né?
pediram à Itália que tirem a nacionalidade do Petro por comportamentos recentes nos Estados Unidos. O Petro, que é o presidente da Colômbia, né? Há várias e várias acusações que pairam contra o Petro dele ter participação no Trem de Aragua, que é uma gangue venezuelana, né? Então, várias acusações. Ele esteve nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, na Assembleia da ONU, ele pegou um microfone, um alto-falante, né? Aquele headphone lá, aquele negócio que o povo põe na boca assim, me fugiu o nome agora. Não dormi direito essa noite. Então, eles pegou um megafone. Pegou um megafone daqui e falou para o exército dos Estados Unidos se rebelar contra o Donald Trump e derrubar o Trump, dentro de Nova York. E aí, imediatamente, caçaram o visto dele. Só que aí, né, como ele é cidadão italiano, os Estados Unidos fez a solicitação também, né, e inclusive deputados também, que ele perca a cidadania italiana. Após os Estados Unidos revogarem o visto do presidente Gustavo Petro por incitar soldados americanos a desobedecerem às ordens do presidente Donald Trump, o candidato presidencial Daniel Palacios enviou uma carta à primeira-ministra italiana, a Giorgia Meloni, solicitando uma investigação completa para determinar que o presidente Gustavo Petro deveria perder a sua cidadania italiana. Abre aspas. A cidadania italiana do senhor Petro foi obtida em um contexto histórico, em que, como ex-membro do grupo guerrilheiro M19, ele buscou proteção e refúgio contra ameaças na Colômbia. No entanto, atualmente, como presidente da República, ele é o homem mais protegido do país, com recursos ilimitados de segurança estatal. Essa transformação elimina a premissa humanitária, tornando-o um privilégio que não se justifica mais. Tratou aqui, né, o candidato, né, presidencial lá do Peru, né, da Colômbia, né? Então, assim, hoje esses caras, né, têm uma visão deturpada demais do negócio, né? Fica indo para outro país, instigando, né? Eu acho isso um absurdo. E aí, né, tem alianças, né? Pode ser, sim, que a Itália retire aí do Gustavo Petro a sua cidadania. Vamos lá, pessoal. Ó, o blog da Thalita Moema fez uma publicação, onde nessa publicação ela colocou o seguinte: a posse do ministro Edson Fachin na presidência do STF mostra que Lula realmente venceu. Ou seja, o sistema venceu. A posse do ministro Edson Fachin, que é o ministro que assumiu agora a presidência da Suprema Corte. Vice-presidente é o Alexandre de Moraes, que assumiu igualmente presidência e vice-presidência do Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ. Então, ampliando os poderes do ministro Supremo Alexandre de Moraes. O Edson Fachin, ele entrou com um discurso que não se deve politizar a justiça, ele que é mais comedido, mais, vamos dizer assim, mais polido nas suas falas, se comparado com os outros ministros do STF, né? Mas não se sabe ao certo qual vai ser a postura dele. Uma coisa é certa, a postura dele é bem progressista, bem de esquerda. Quando o presidente chegou ao Supremo, recebeu abraços e mais abraços, com sorrisos estampados, sem nenhum disfarce de imparcialidade por parte dos ministros, né? O abraço de gratidão em Edson Fachin, o ministro que anulou as decisões que condenaram Lula e o deixou livre, leve e solto para disputar a campanha presidencial, mesmo após ter sido condenado em 3 instâncias, inclusive pelo plenário do STF, foi um ato simbólico. O gesto do Lula, estou com você, e entre Alexandre de Moraes e Lula, mostrou a sintonia e a parceria entre ambos. Não é à toa que Bolsonaro, durante as eleições, não podia absolutamente nada. Tudo era proibido e determinado para sair do ar. Mas o encontro mais encantador foi entre Barroso e Lula. O ministro, que discursou inúmeras vezes dizendo que o STF não era político, demonstrou um carinho exacerbado, que deixou nítido existir uma relação muito maior do que simples respeito às instituições. Matéria muito boa aqui da Thalita Moema,
assiste esse trecho do vídeo aqui com a gente, né? Que tá no blog Thalita Moema, foi republicado aqui pelo Editorial Central. Pois é, né? Você vê aí os abraços, né, que foram dados aí, né? Uns abraços fraternos, fraternais, né? Os abraços que alcançam a turma do grande sistema aí, né? Se é que a gente pode falar assim, né? Então, assim, tenso, absurdamente tenso, né? O que está acontecendo, né? Muito tenso mesmo, tá certo? Vamos lá, pessoal. Outro ponto que merece análise é a questão de mais um aumento de impostos que está chegando no nosso colo aí. A gente vai falar disso no próximo bloco. Bora lá. Olha só isso aqui. Comissão do Senado aprova taxação de 10% sobre lucros para empresários. Meu irmão, portal Curiúva que fez essa publicação. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 e cria mecanismos de tributação progressiva para quem tem rendas mais altas, né? E aí, quando você observa isso aqui, você pode analisar assim e falar, mas Sandro, isso é uma medida boa, né? Não. Afinal, isso aí, nós estamos falando de tirar impostos de pessoas mais pobres e aumentar para pessoas mais ricas. Isso é uma maravilha, não é não? Vamos lá. O projeto segue para a Câmara e inclui o programa de regularização das dívidas para pessoas de baixa renda, beneficiando especialmente quem ganha até R$ 7.350 mensais. Eu acho que não é bom. Por que eu acho que não é bom? Todo mundo que gera emprego, né, tem funcionários, gera emprego, e que obteve aí uma renda de mais de R$50.000, vai sair do Brasil. Vai tirar todos os recursos do Brasil, vai sair emprego do Brasil, né? Então, assim, entre você produzir aqui dentro do Brasil, com uma carga tributária altíssima, com uma carga trabalhista altíssima, você sair do Brasil para produzir fora e mandar para cá, às vezes é mais interessante, né? Então, assim, eu sei que muita gente vai sair, eu estou sendo procurado por muita gente com renda muito acima, eu tenho clientes que têm renda mensal aí de R$1,5 milhão. Esses caras falaram, eu não quero mais nada, todo mundo dando saída fiscal do Brasil. Para lucros mensais superiores a 50 mil de pessoas físicas, será aplicada uma retenção na fonte de 10% sobre o valor que ultrapassa esse limite. Se você está me assistindo, se você tem uma renda acima de 50 mil, você vai pagar 10% a mais. Você já é tributado na sua empresa. E por que eu falo que isso é injusto? Quando você monta uma empresa, você trabalha e você já paga o imposto da empresa. A empresa, ela precisa de incentivos, ela precisa produzir, ela precisa gerar emprego, ela tem uma função social e você já paga imposto em cima dela. Depois que você paga imposto em cima dela, você vai mandar para sua pessoa física. E aí você vai pagar agora, né? Em cima disso. E esse é o primeiro passo. Não, agora a gente vai pegar só os mais ricos, que ganham mais de R$50 mil. Amanhã a gente pega todo mundo e taca 10% aí em cima de todo mundo. Para mim é o que vai acontecer, tá? Para mim é o que vai acontecer. Além disso, os rendimentos anuais acima de 1.200.000, você recebe mais de 1.200.000 anual, estarão sujeitos ao novo imposto sobre a renda das pessoas físicas, né? Com a alíquota máxima de 10%. O IRPFM funciona como um ajuste anual considerando o imposto já retido mensalmente. Para rendas entre 600 mil e 1.200.000, a tributação será escalonada. Então, é para quem ganha mais de 600 mil, né? Ou seja, 50 mil por mês. A tributação será escalonada, aumentando de forma proporcional até atingir o teto anual, né? Então, assim, não é à toa que está todo mundo que eu conheço, né, que tem uma renda, uma justificativa plausível para a renda, tá, dando linha aqui do Brasil. Tá dando linha aqui do Brasil. Falar em dando linha aqui do Brasil, vamos entrar nessa matéria aqui sem introdução. Olha só, quem está dando linha do Brasil também são os chineses. Está circulando, né, esse vídeo aqui, e eu não consegui confirmar a veracidade desse vídeo. Supostamente, né, o Maicão do Brás, que é um cara que tem um perfil que
trabalha com isso, né, com venda lá no Brás. Ele postou um vídeo falando o seguinte, ó, os chineses esvaziam prédios na 25 de março, meu irmão. Os chineses estão, ó, dando linha, olha só. Olha só, pessoal, tô aqui, esse prédio funcionava estoque de chinês, ó. Cada sala dessa, aqui na 25, era um chinês que tinha estoque de vender mercadoria de atacado, ó. Pessoal, esvaziaram o prédio, pessoal, você tá me entendendo? O prédio esvaziaram, eu vim aqui comprar um estoque de um chinês, que também tá fechando, ó. Fecharam tudo, esvaziaram o prédio, ó. Deixaram tudo para trás, ó. Vou mostrar para vocês que eu comprei aqui do chinês o estoque dele. Um prédio, pessoal, 12 andares, esvaziaram todas as salas. Você tá me entendendo? Olha isso. Tudo esvaziaram. Ó, já não tem mais nem água no banheiro, tiraram a torneira já, tudo, porque os chineses entregaram as salas. Deixa eu vir comprar o estoque aqui da chinesa, olha só. Comprei o restante dessas caixas, ó. Caixa, ó. Tá vendo? Tudo fechado, né? Só você agora sozinha. Tudo, ó. É o último. Último chinês. Ó, fechou tudo, ó. Comprei o restante da mercadoria. Agora vai embora. Vai embora, pessoal. Tudo vai embora. Olha só. Maicon do Brás em tempo real. Aqui na 25 de março, pessoal. Pois é, pessoal. Saiu ontem uma matéria, e eu vou até ver se eu acho aqui, onde falava o seguinte, olha, o Lula vai ter que se organizar, se reestruturar para poder encarar a crise, né, chinesa. Ou seja, a China está entrando em colapso hoje em dia e o Lula vai ter que se adaptar a isso aí, porque o Lula tem aposta, né, total na economia chinesa, né? Então, assim, não é de hoje que tem essa aposta, essa parceria do Lula com os chineses aí, né? E aí, enfim, né, fica essa questão. A gente viu uma matéria também, eu acompanho a economia o tempo todo, né, porque eu lido com isso, trabalho com isso também, então eu tenho que estar antenado sobre a economia. Os chineses, meu amigo, estão prevendo um colapso de milhares de montadoras de carros elétricos na China. A China está perto de entrar num colapso econômico gigantesco e junto com a China vai um monte de país que depende da economia chinesa. Eu espero que isso não aconteça, né? Espero que isso não aconteça, mas a gente está, sem sombra de dúvidas, num risco gigantesco sobre isso, tá bom? Vamos lá para o próximo bloco, vamos falar de elegibilidade de Bolsonaro? Vamos falar sobre isso? Então, bora para cima, publicação do Bibo Nunes no próximo bloco. Vamos lá, pessoal, vamos entender essa, vamos dizer assim, maracuteia aqui, né? Essa maracuteia que está acontecendo. Dá uma olhada, que loucura, tá? Que loucura que é isso aqui. É o seguinte, estão questionando se o Bolsonaro pode ou não ser candidato em 2026. E aí existe uma aposta, e essa aposta é que o Bolsonaro poderia se beneficiar do Cássio Nunes como presidente do TSE. Vamos analisar isso aqui, e aí eu quero a sua opinião nessa matéria. Ó, a publicação é do Bibo Nunes, deputado federal, né, aliado do Bolsonaro. Vamos lá, acompanha aqui comigo. No encontro de segunda-feira que Sóstenes teve com o Jair Bolsonaro, ele sai dizendo que se poderia tirar daquele projeto da anistia o fim da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Por que isso? Segundo ele, porque a inelegibilidade seria discutida em outro momento, que Bolsonaro quer esperar Cássio Nunes, indicado por ele ao Supremo Tribunal Federal, esperar Cássio Nunes assumir a presidência do TSE, isso vai ser só no ano que vem,
para então discutir inelegibilidade. E dessa forma, ao retirar da anistia, poderia ficar mais fácil Bolsonaro também ser incluído num projeto de anistia. Não é o que está acontecendo, viu? A anistia travou no Congresso e, no máximo, eles conseguem reduzir penas. Mas achei muito escandaloso uma fala vindo deste grupo de que querem rediscutir inelegibilidade. Vamos lá. Esse vídeo não é de agora, tá? Mas foi publicado ontem pelo Bíblia Nunes, tá? O que acontece? A aposta é que o Bolsonaro vai conseguir reverter a inelegibilidade com o Cássio Nunes. O Cássio Nunes entra como presidente do Tribunal Superior Eleitoral em 2026. Existe uma ação, né, que é a ação rescisória, é a ação de revisão criminal, a ação de revisão de inelegibilidade, que o Bolsonaro poderia entrar solicitando, né, uma rescisória, solicitando uma liminar para o Cássio Nunes, autorizando o Bolsonaro a concorrer às eleições. É o que a gente chama de subjúdice, tá? Ou seja, sobre uma decisão liminar, o Bolsonaro poderia concorrer às eleições. Aí que mora o perigo, aí que o negócio é interessante. Por quê? Porque o Cássio Nunes teria que dar essa liminar. Dando essa liminar, ele coloca para o plenário votar quando ele bem entender, tá? E aí, uma vez que a decisão dele foi dada, ela não pode ser revista, né? E a competência eleitoral é do TSE, não é nem do STF, tá? Então, o STF não pode rever a decisão do TSE. Olha que coisa interessante. E aí, o Bolsonaro poderia concorrer à eleição, lançar sua candidatura, que é o projeto inicial do Bolsonaro, e aí concorrer à eleição e obter vitória. Obtendo vitória só depois que o Bolsonaro foi eleito, empossado, nomeou seus comandantes, aí sim o Cássio Nunes liberaria, né, o voto do recurso, que é óbvio que eles iam entrar com recurso, para julgar, para ver se o TSE ia ter coragem de tirar o presidente eleito, que seria o Bolsonaro. E aí eles poderiam falar o quê? Usar o discurso do golpe contra o Bolsonaro, tirar o presidente legitimamente eleito. Mas acreditar nisso é acreditar, tá, que o Cássio Nunes é tão fiel assim ao Bolsonaro. E aí a pergunta que eu deixo para você é: o Cássio Nunes é tão fiel assim ao Bolsonaro? Responde para mim que eu quero saber. Qual que é a sua visão sobre isso? Coloca no comentário. Bora falar sobre isso aqui? Interessante isso aqui, hein? O STF pede cooperação da Justiça dos Estados Unidos para notificar o Paulo Figueiredo. Olha isso aqui, pessoal, né? Notificação dos Estados Unidos para o Paulo Figueiredo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, enviou nesta segunda-feira uma carta rogatória aos Estados Unidos, tá? E aí a aulinha de direito de grátis para vocês. É o seguinte, eu tenho um juiz. Esse juiz tem um negócio que chama-se competência, ou seja, a competência quer dizer que para determinadas causas só um determinado tipo de juiz pode julgar. Por exemplo, para julgar um ex-presidente de crimes federais, tinha que ser a Justiça Federal, como o Sérgio Moro fez com o Lula. Se outra corte, por mais suprema que ela seja, resolve julgar o ex-presidente, ela está julgando de forma incompetente, ou seja, cada macaco no seu galho, vamos resumir, né? Cada macaco no seu galho. Isso aqui se chama competência. Olha, por exemplo, um juiz criminal não pode julgar, né, uma ação de indenização por danos morais, né? A regra não, tá? Então, isso é uma ação civil. O juiz civil não julga causa criminal, o juiz trabalhista não julga causa civil, e aí por diante. Ou seja, cada macaco no seu galho, isso se chama competência. Agora, quando eu preciso de alguma coisa de um outro país ou de uma outra comarca, eu também não tenho competência na outra comarca. Por exemplo, o juiz estadual que atua aí em Erechim, né, no Rio Grande do Sul, por exemplo, não pode pedir que um juiz de lá do Rio Grande do Norte, ou não pode mandar uma citação para alguém lá no Rio Grande do Norte. Ele tem que mandar, o juiz daqui tem que mandar para o juiz de lá, entendeu? E isso aí se chama carta precatória, tá? Chama-se carta precatória. Então, o juiz não tem competência, ele manda uma carta precatória, ok? E aí,
Quando é dentro do Brasil, eu chamo de carta precatória. O juiz que envia é o juiz deprecante. O juiz que recebe é o juiz deprecado. Parece um palavrão, né? Parece uma pré-checado ou coisa esquisita, o tal de direito, né? Mas é isso. Deprecante, deprecado, carta precatória dentro do Brasil. E para isto acontecer fora do Brasil, ele não pede, ele roga, né? É o que a gente chama de carta rogatória. Ele roga que o juiz de outro país cumpra aquilo. Se o juiz falar não, é não, que quem tem autoridade é o juiz daquele país. Essa é a acusação feita contra o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele mandava o Twitter tirar perfis de pessoas lá nos Estados Unidos sem mandar por intermédio de carta rogatória pedindo para um juiz lá fazer isso. Ele já mandava a ordem para lá. É por isso que ele responde por ações lá da Trump Media e da Rumble. Entenderam? Beleza. Agora, no caso do Paulo Figueiredo, ele mandou a carta rogatória seguindo a regra certinha e pode tomar um belo de um não. Só que quem define isso não é o governo, é o juiz de lá. Então, o Alexandre de Moraes mandou, né, o pedido de citação do Paulo Figueiredo para um juiz dos Estados Unidos. Era a regra que ele tinha que ter cumprido desde o início, tá? Então, ele mandou uma carta rogatória para que a justiça norte-americana ordene a notificação pessoal do blogueiro Paulo Figueiredo. Agora é blogueiro de novo, né? Esse pessoal precisa se decidir. Uma hora é blogueiro, outra hora é jornalista. Figueiredo foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República no dia 22 de setembro por coação em processo judicial. O cara tá lá nos Estados Unidos. E ele foi notificado por coação, tá? A notificação do STF é para que ele responda previamente a denúncia no prazo de 15 dias. Inclusive, a coisa é tão interessante que o Martin De Luca, que é o advogado do Trump, né? Do Trump, ele disse que o Alexandre de Moraes está fugindo aqui do Brasil, utilizando-se do STJ, para não receber a citação, né? Essa mesma citação que ele mandou fazer lá para o Paulo Figueiredo, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. É sempre um prazer e uma honra, sabe, gigantesca estar aqui com vocês, tá? Então, desculpem a cara de cansaço, tá? Eu passei mal a noite inteira, dor de cabeça, eu não dormi nada. Então, eu tô gravando aqui com essa olheira, com esse cansaço. Realmente não consegui dormir, mas eu disse que eu vou tentar ao máximo cumprir aqui meu compromisso com vocês, de trazer os conteúdos na hora, no jeito certo, e eis-me aqui agora, trazendo esse conteúdo para vocês, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Só um recado rápido, pessoal. Não deixa de entrar em contato, aqui na descrição ou aqui, tá? Você que ainda tá dando bobeira no Brasil, tenha um plano B. Cara, você não sabe se de hoje para amanhã você pode ser um alvo aqui no Brasil. Você não sabe se o seu patrimônio, se os seus bens podem ser um alvo aqui no Brasil. Para pensar. Você resolve ficar indignado com o governo atual. E aí você resolve fazer uma manifestação. Ah, beleza, vai ter uma manifestação lá na praça da minha cidade. Chega lá, acontece de algum baderneiro da esquerda entrar no meio e acontece alguma tragédia lá. Você vai responder por homicídio, porque agora é a turba, segundo o STF. Isso é bom pra você. Às vezes você tava passando, às vezes você tava vendendo algodão doce lá. É o que aconteceu com os presos do 8 de janeiro. Imagina, se essas pessoas tivessem uma outra residência, a carta rogatória teria que ir pro juiz de lá. O juiz de lá ia ter que aceitar isso, né? Olha o que aconteceu com Oswaldo Eustáquio. Ele conseguiu, né? Se safar ali da extradição. Então, assim, cara, você tem que ter uma residência, tá? Você vai no Uruguai, é o mais barato, tá? Que tem hoje, é o mais rápido. Você fica lá 3 dias num passeio, consegue tirar sua residência pelo Tratado do Mercosul, é tudo legal, é tudo dentro da lei pelo Tratado do Mercosul. E se algum dia estourou uma guerra no Brasil, você pega seu filho, você pega a sua família, põe dentro do carro e a fronteira seca e vai viver num país que eu vou te falar que te dá mais condições até do que aqui a República das Bananas. Beleza? Fechado? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do editorial. É sempre um prazer e uma honra enorme estar aqui com vocês, tá bom? Grande abraço.